Galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui para vocês mais uma explicação, uma demonstração de um exercício de academia. Dessa vez, mais uma demonstração de exercício para o abdômen, que seria o abdominal que a gente chama de abdominal borboleta. Como que é essa variação e qual que é o benefício dessa variação? Essa variação é assim, a gente deita aqui com barriga para cima, a gente posiciona uma sola do pé na outra sola do pé e sua perna, seus joelhos flexionados, né, caídos, digamos assim, para fora, que é o posicionamento da posição dos pés que a gente chama de borboleta. Aí no caso você faz o abdominal tradicional. Aí no caso você pode estar fazendo ou abraçando o próprio corpo ou com a mão na orelha. Vamos fazer aqui abraçando o próprio corpo. E aí você sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho e desce, fazendo o abdominal normalmente, tá? Matheus, qual que é o benefício dessa variação de exercício? O benefício é o seguinte, porque quando você faz o abdominal supra tradicional, com os pés no chão, o joelho apontado, digamos assim, para cima, você tem um recrutamento também do seu quadríceps e dos seus flexores do quadril, né? Algumas pessoas até me relatam assim, Matheus, quando eu prendo o pé embaixo de algum aparelho ou alguém pisa em cima do meu pé, eu consigo fazer bem melhor o abdômen. Realmente, porque você vai recrutar também, vai ter o auxílio também, tanto do seu quadríceps quanto os flexores do quadril. Por isso que você faz melhor. Então tem um auxílio para o abdominal. Quando você faz essa variação que eu estou mostrando para vocês hoje, que é o abdominal borboleta, você faz essa, digamos assim, uma abdução, né, do quadril, jogando os joelhos para trás, que a gente chama de borboleta, você isola o quadríceps, né, e o flexor do quadril, e você consegue concentrar mais no músculo abdominal. Por isso que esse abdominal é um pouco mais avançado, é um pouco mais intenso, porque você tira, digamos assim, de campo os músculos auxiliares e você foca mais na musculatura do abdômen. Então uma variação de exercício bem intensa, tá? Qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para vocês como que você faz esse exercício, como que posiciona aqui seu corpo, né, com mais detalhe, qual é a amplitude de movimento, qual é a cadência de movimento, alguns erros comuns que acabou ocorrendo nesse exercício, tá? Se você quer aprender mais, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes para você ter mais resultados e evitar a lesão. Bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo, galera. A primeira coisa que você precisa fazer é o posicionamento correto, que é aquele que eu mostrei para vocês no início do vídeo. As duas solas do pé, uma voltada para a outra aqui, né, encostando uma sola do pé na outra, né, os pés no chão. O joelho flexionado, dobrado, e o joelho, digamos assim, o quadril abduzido, o joelho caído para o lado, tá? Você deitado de barriga para cima. Aí é aquilo que eu comentei com vocês, ou você pode fazer com a mão na orelha, ou você pode fazer abraçando o próprio corpo. Abraçando o próprio corpo acaba sendo um pouquinho mais fácil do que fazer com a mão na orelha, tá? Então aí você, vamos supor aqui que você faça abraçando o corpo, aí você sobe e desce e vai fazendo essa movimentação. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa levar em consideração. O que que é? Matheus, quando eu faço abdominal, eu sinto dor ou na minha cervical ou na minha lombar. O que que eu estou errando? O que que geralmente acontece que provoca, às vezes, dores na lombar da pessoa? No caso, às vezes, ela tenta subir demais, acaba sobrecarregando mais a lombar, causando mais tensionamento ali. Como que seria isso? A pessoa aqui, quando ela deita, quando ela sobe, ela tenta subir tudo, e aí desce, e aí sobe, e aí desce, enfim. Então, no caso, às vezes, com essa muita amplitude, às vezes pessoas mais avançadas podem estar fazendo assim e não sentir mais nada. Não sentir nada, mas para pessoas que estão ainda fortalecendo toda essa região que a gente chama de core, às vezes a pessoa, quando ela está meio enfraquecida, acaba forçando um pouquinho mais, porque você exige um pouco mais dela. Então, para você que tem essas dores, o recomendado é você não subir demais, você sempre deixar a sua parte inferior da sua coluna vertebral sempre apoiada aqui no colchonete, que aí você vai estabilizar ela e aí você só vai subir daqui para cima, digamos assim, da parte do umbigo para cima, que você vai subir bem curtinho, trabalhando essa questão do abdômen bem concentrado. Você vai ter até um resultado bem interessante também. Não, Matheus, mas se eu não vou ter resultado se eu não subir tudo? Não, você vai ter resultado e vai concentrar bem mais também na musculatura do abdômen, beleza? Então, tenta fazer esse ajuste. Outra, Matheus, por que eu sinto dores na cervical? Às vezes eu vejo algumas pessoas tensionando muito a cervical quando faz o abdômen. Como? A pessoa às vezes tá fazendo aqui, ó, forçando mais a cabeça do que o tronco propriamente dito. O movimento acontece aqui, a gente subindo e descendo.
e não aqui no pescoço. Às vezes a pessoa, isso acontece geralmente para quem está começando a fazer abdominal, às vezes a pessoa força muito o pescoço, então fica mexendo muito a cabeça e às vezes tensiona tanto a musculatura quanto as vértebras aqui da cervical. Então o recomendado, sempre que eu comento aqui com os alunos, finge que você está com aquela imobilização quando a pessoa tem torcicolo, que às vezes a pessoa está travada e tal, aí tem algumas pessoas até que botam como se fosse para imobilizar aqui a região para evitar ficar mexendo para recuperar, né? Então finge que você está com isso, e aí no caso você não mexeria a cabeça, porque o movimento vai acontecer aqui, ó, o eixo do movimento acontece aqui na parte central do tronco, e aí você vai subindo e descendo o corpo, e não aqui na cabeça. Claro que a musculatura aqui vai ser tensionada porque ela, querendo ou não, está sustentando sua cabeça. Então ela vai ter uma certa tensão muscular, mas não pode acontecer movimento. Evitar ao máximo, que isso vai evitar a sobrecarga da lombar. Dica de ouro para vocês ali extra: controlar a respiração. Na hora que você subir, a ideia é você soltar o ar para ajudar o quê? Você liberar espaço dentro do seu corpo e você conseguir contrair bem forte o abdômen, já que a gente está pressionando todos os órgãos vitais aqui dentro do tronco. Então você soltando o ar, você abre espaço para contrair melhor o abdômen. Quando você deitar, você encheu o pulmão de ar, né? E aí como que seria isso na prática? Você aqui, quando eu estou subindo, soltei todo o ar. Quando eu estou descendo, enche o pulmão de ar. Soltei o ar, enche o pulmão de ar. Isso vai fazer você também trabalhar bem mais forte também a questão do abdômen. E também, segunda dica de ouro para vocês, é você controlar a questão do movimento. Que às vezes eu vejo pessoa fazendo muito correndo, assim, muito acelerado. Aí faz correndo e o movimento acaba ficando feio, né? Não só por o movimento feio, mas você também perde a amplitude de movimento, você perde ali aquele trabalho efetivo do abdômen. Então, sem pressa, faz o alongamento, faz a contração, trabalha a respiração para você ter mais resultado em questão do abdômen. Então, sem pressa ali para você ter também melhores resultados, tá? Então, ó, esses pontos que vale a pena você levar em consideração para realizar essa variação avançada da forma correta. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. Se curtiu, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos, deixa aquele like, compartilha com seu amigo. Enfim, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Professor Matheus Gomes, até a próxima. Fui!